Olá, graça e paz, tudo bem? Sou a tia Ruth. Hoje nós teremos mais uma aulinha para compartilhar com você. Vamos começar orando? Seja bem-vindo, tá? Em primeiro lugar, né? Que bom que você está aqui nessa aula, amém? Pai, nós te damos graças por este momento, por esta aula que será ministrada ao nosso coração, ao meu coração, ao coração dessa criança que está do outro lado do vídeo. Eu peço que a tua graça e o teu amor, Pai, esteja alcançando cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como você está? Tudo bem? Que bom. Você já louvou o Senhor hoje? Já louvou? Que bom, muito bom louvar ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Você pode dizer isso comigo? Deus é bom em todo tempo. Vamos repetir bem alto. Deus é bom em todo tempo. Amém. Deus é bom. É bom para mim, Deus é bom para você. Amém? Nossa aula de hoje, nós vamos dar introdução nesse mês sobre redenção. O que é redenção, tia? Redenção é ser resgatado, ser salvo. Sabe quem fez isso por mim e por você? Jesus. Jesus nos resgatou do pecado e da morte. Nos tirou de um lamaçal de pecado, de um lamaçal de doença, de enfermidades, de tristeza e nos transportou para o reino de luz, para o seu reino de amor. É onde eu e você estamos hoje, porque nós temos Jesus morando no nosso coração, porque nós recebemos a redenção que Ele conquistou para nós. Nós hoje estamos com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o nosso lugar que nós devemos permanecer, amém? Então, e como introdução da nossa aula, como nós vamos falar, é sobre perdão. Perdoar uns aos outros é uma dos benefícios da redenção. O perdão é um benefício. Deus nos perdoou através da morte de Jesus, né? Purificando-nos de todo o pecado. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados de tudo que ficou para trás. Se você aceitou Jesus hoje, agora, o que você fez há 1 minuto atrás, se você desobedeceu à mamãe, se você mentiu, aquele pecado não existe mais. Deus apaga da sua vida, Ele limpa a sua vida através do perdão. Amém? Então, se você precisa pedir perdão ao Senhor, se você precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento. Amém? Você vai ser uma nova criatura, uma nova pessoa a partir deste momento em diante. Porque Jesus, ele nos lava, nos limpa, nos purifica. Você quer receber Jesus aí no seu coração? Fale assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te agradeço porque agora eu sou uma nova pessoa. Eu não quero mais andar pecando, não quero mais fazer coisas erradas. Eu quero agradar a Deus. Eu quero viver a vida que o Senhor conquistou para mim. Uma nova vida. Amém? É essa vida que você vai começar a viver, andando em novidade de vida, numa vida digna diante de Deus, numa vida de perdão. Então, nós vamos falar sobre isso nesta tarde, amém? Nesta aula. O nosso versículo de memória está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim. Vou ler para você, tá? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, Jesus, Ele pode nos perdoar de toda injustiça, de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Esse versículo não foi escrito para incrédulos, foi escrito para cristãos, para pessoas que já estão andando com Cristo, já estão vivendo, já conheceram o Senhor, já têm uma vida diária com Deus, mas acabou pecando. Então aqui a palavra está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Amém? Você tem alguma coisa que precisa pedir perdão a Deus? Tem? Ó, aqui em Mateus, no capítulo 6, tá dizendo assim, ó, 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui, os discípulos, Jesus estava ensinando a oração aos discípulos, né? Como eles deviam orar. Então, Jesus na oração disse que nós devemos perdoar, pedir perdão dos nossos pecados, né? E também perdoar aqueles que nos ofenderam, que fizeram algo contra nós. Então, na nossa oração a Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Se alguém fez algo contra você, tem um outro versículo que diz que quando nós vamos levar a nossa oferta a Deus, nós devemos deixar ali a nossa oferta e ir e pedir perdão ao nosso irmão. Pedir perdão àquela pessoa que nós estamos falando, ai, aquela pessoa lá mentiu para mim, aquela pessoa me magoou, eu tô com o meu coração, não quero nem ver aquela pessoa mais. Então, se você está com falta de perdão com alguém, você precisa pedir perdão, amém? Para que as suas orações sejam ouvidas, para que as suas orações possam ser respondidas. É isso que está dizendo a palavra de Deus, que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Amém? Amém. Em outro texto, aqui em Mateus mesmo, no capítulo 18, versículo 21. Pedro, ele chega para Jesus e fala assim, ó. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Pedro estava falando para Jesus: se eu perdoar ele 7 vezes, tá bom? Ele pode pecar comigo 7 vezes? Jesus respondeu no versículo 22. Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então, querido, criança, seu amiguinho brigou com você ontem, antes de ontem, você já tinha perdoado ele uma vez, 2 vezes, né? E às vezes ele continua ali te importunando e você tá de saco cheio com ele, né? Mas Jesus disse que nós devemos perdoar sempre. Porque 70 vezes 7, você faz a conta aí e vê quanto dá, né? Eu acho que dá bastante. Eu não fiz a conta aqui não, e agora a tia nem tá com uma calculadora aqui, não sou boa de matemática para fazer de cabeça, tá? Mas faz a conta aí e veja 70 vezes 7. E aqui é por dia, não é na vida toda não, tá? Então, 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão. Eu creio que ninguém vai ficar te importunando tantas vezes assim no dia, né? Então, nós devemos perdoar todas as vezes. E não que aquela pessoa vá ficar insistindo em fazer algo contra nós, né? Mas nós devemos perdoar. Porque a palavra está dizendo que nós não devemos ter mágoa alguma e falta de perdão com ninguém na nossa vida. Temos que ter o nosso coração limpo, puro, né? Leve, solto, sem nenhum pecado, sem nenhuma escuridão no nosso coração. Temos que ser livres, tá bom? Na sequência desse texto, nós vemos a parábola do servo que não perdoou. Eu acho que você já ouviu essa lição, né? Já ouviu algumas vezes. Eu vou ler com você algum versículo só pra gente lembrar, tá bom? Ó, Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ele diz assim, ó, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Portanto, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Aqui eu acho que você lembra que esse rei, né, perdoou a dívida desse servo e deixou ele embora livre, porque iria vender a esposa, os filhos, para ter o dinheiro para receber, né, aquela conta que estava em aberto. E aí, continuando aqui na história, a tia não vai ler, mas eu vou te falar, diz que esse homem saiu da presença do rei e foi caminhando. No caminho da sua casa, ele encontrou um outro conservo, uma outra pessoa que devia para ele. O que ele fez? Foi lá e falou: me paga o que você me deve, eu preciso do dinheiro, eu quero esse dinheiro. E esse homem devia para ele
importância insignificativa do que ele devia para aquele rei. Mas esse homem não perdoou. E da mesma maneira que esse servo fez com o rei, esse conservo fez com ele também, né? Pediu a ele: me perdoe, eu não tenho como te pagar agora, mas eu vou te pagar, me dá um tempo, tem misericórdia de mim. E esse servo não teve compaixão da mesma maneira que o rei teve dele e mandou que prendesse esse homem, porque devia para ele dinheiro. Mas olha, seguindo, no versículo 30, diz assim, ó: mas ele não queria acordo, ao contrário, ele mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse paga. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-se do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Então, olha só. O servo já havia sido perdoado de uma grande dívida. Não poderia ele também ter compaixão do outro e perdoar a dívida daquele outro homem? Mas ele não quis saber, né? Então, por isso o rei mandou chamá-lo de volta e mandou prendê-lo também, até que ele pagasse tudo o que devia para aquele rei. Então, queridos, que você possa ter no seu coração a convicção de que você foi perdoado por Jesus. Jesus já te perdoou de todos os pecados que você fez na sua vida até agora, né? Que você ainda é pequeno, ainda é novo, tem muita coisa pela frente, mas se você viver uma vida digna diante de Deus, seguindo junto do Senhor, você vai ter um caminho mais tranquilo, né? Mais rápido, você vai alcançar os seus desejos, os seus objetivos, os seus sonhos serão realizados, sem mágoa com ninguém, sem pecado algum no seu coração, sem falta de perdão, para que você possa caminhar leve, num caminho limpo, amém? Na direção do Senhor e do Espírito Santo, porque Jesus, ele já te perdoou, então que você possa ter compaixão do seu próximo também, tá? Não guardando mágoa no seu coração e perdoando aquele que te causa alguma situação e algum desconforto, tá bom, querido? Em nome de Jesus. E também, você ainda é novo, talvez não tenha passado por alguma situação assim, mas algum junior, alguém que já está mais maiorzinho, né? Você sabe que você também precisa perdoar você mesmo. Às vezes você fez alguma coisa, mentiu para sua mãe, e aquilo fica te culpando, fica, ai, como eu sou ruim, né? Como eu sou, igual o servo lá na prisão podia falar, olha, como eu fui ruim. E aquilo ficar no coração dele, na mente dele, martelando, né? Viu como você foi mal? Viu como você fez aquilo, tal, né? Fica culpado por aquela situação. Então, se você pediu perdão, Jesus já te perdoou, você deve também se perdoar. Não ficar remoendo aquilo que você fez, tá? Aquilo já passou, não existe mais, você já está livre, purificado. Tem um versículo aqui em Salmo 103, versículo 12, que diz assim, ó: ele afasta de nós a nossa culpa, tanto quanto o Oriente está distante do Ocidente. Deus, ele apaga os nossos pecados, ele limpa e afasta de nós toda essa culpa, todo esse pecado. Ele coloca distante de nós. Abre seus braços aí, ó, assim. Aqui fala assim, ó: ele afasta de nós a nossa culpa, tanto quanto está distante o Ocidente do Oriente. Você sabe o que é o Ocidente e o Oriente? Sabe? Oriente e Ocidente. O Oriente quer dizer a mesma coisa que leste. E o Ocidente como oeste. Você sabe o que é o leste e oeste? Você sabe o que acontece no leste? Sabe o que acontece no oeste? Você já estudou isso? No leste é onde o sol nasce. No oeste é onde o sol se põe. Eu não sei agora aqui é onde nós, dentro aqui do meu quarto, né? Dentro do meu quarto aqui é para esse lado, não. Nesse lado, do meu lado esquerdo aqui, é o leste, onde o sol nasce, ou mais assim, ó, reto aqui, né? Mais ou menos isso, tá? Então, o leste é onde o sol nasce e o oeste é onde o sol se põe. Olha que distante.
Ó, você sabe a distância que tem onde o sol nasce e o sol se põe? É muito longe, muito longe. Olha quanto longe está o pecado de nós. Aquele pecado que você cometeu, aquele pecado que eu cometi, que eu pedi perdão a Deus, eu confessei a Jesus e Ele, pela sua fidelidade, me perdoou. Perdoou você. Afastou de nós essa culpa. Você não deve mais. A culpa já foi paga. Amém? Tem um outro versículo também que diz que Deus lança no lago do esquecimento os nossos pecados. De onde? Ninguém pode pescar. Ninguém pode pescar mais lá. Está tão distante. Deus esquece. No lago do esquecimento. Então, queridinho, você é perdoado por Deus. Jesus já perdoou você. Basta você se perdoar se tiver alguma situação aí no seu coração, tá? Usando esse versículo, 1 João 1,9. Faça isso. Seja livre de toda culpa, de todo pecado e viva o melhor de Deus para sua vida. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta aula. Seja livre, tá? Você já foi redimido. Vamos falar o versículo? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Não é uma injustiça, é toda injustiça. Amém? Um beijo, boa noite, fiquem na paz do Senhor. Deus te abençoe.